Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e mais uma vez comentarei uma das questões aplicadas pela banca IJEX na época para o cargo de agente de inclusão escolar e professor na cidade de Barueri. Lembrando que brevemente terá mais um concurso aplicado por esta mesma banca. E nesta questão, o conhecimento que nos é cobrado é em relação aos tipos de predicados e o conceito de orações coordenadas e subordinadas. Vamos verificar a questão e vamos por partes. Em O Dia é Belíssimo e Choro também por outras razões, mas principalmente de dor. Tem-se respectivamente. Esse termo respectivamente significa na mesma ordem. Qual frase aparece na primeira ordem? O dia é belíssimo. Na segunda ordem, choro também por outras razões, mas principalmente de dor. Sendo assim, é necessário que nós verifiquemos primeiro o dia é belíssimo e verifiquemos qual que é o tipo de predicado que nos apresenta. Primeiramente, é necessário que nós saibamos que existem três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado verbal, ele se dá por uma ação. Por exemplo, o menino acordou pela manhã. Para que nós venhamos aí a descobrir o sujeito, nós precisamos saber qual que é o verbo. Qual que é o verbo que indica a ação? A ação de acordar. O menino acordou pela manhã. Quem acordou pela manhã? O menino, esse é o sujeito. Consequentemente, tudo que se fala sobre o menino é o predicado. Acordou pela manhã. Tenho assim um predicado verbal. Se o verbo indica ação, o predicado ele é verbal. Agora o predicado nominal. Por exemplo, a menina está doente. Quem está doente? A menina. Esse é o sujeito. Mas eu já não tenho mais um predicado verbal, e sim um predicado nominal, porque ele está ligado por um verbo de ligação ou um verbo de estado, que é o está, e está ligado diretamente a uma característica ali do sujeito, que é doente. Então poderia ficar: a menina está doente, a menina é doente, a menina ficou doente, a menina continua doente, a menina permanece doente. Notem que são todos verbos de ligação que vão ligar diretamente a um estado, a uma característica. Assim eu tenho um predicado nominal. E, por último, o predicado verbo nominal. Este, por sua vez, irá ligar os dois termos, tanto verbo como nome. O chefe realizou o trabalho irritado. Quem realizou o trabalho irritado? O chefe, esse é o sujeito. O que se fala sobre ele? Que ele realizou o trabalho e estava de qual jeito? Irritado. Realizar é um verbo de ação, pois o trabalho não teria sido realizado sem a ação do chefe, então já há um predicado verbal, mas também nominal, porque mostra aí uma característica de como ele estava quando ele realizou esse trabalho. Então aí há uma junção, fica um predicado verbo nominal. Sendo assim, na primeira parte desse exercício é perguntado: o dia é belíssimo. Quem que é o sujeito? Pergunto para o verbo. Quem é belíssimo? O verbo me responde que é o dia. É um verbo que vem do verbo ser estar. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. O que se fala sobre o dia? Que ele é belíssimo. Sendo assim, eu tenho um verbo de ligação ligado a uma característica, o que irá formar um predicado nominal. Então, na primeira parte da questão, a letra A é uma oração com predicado nominal? Sim. Mas para que nós tenhamos aí certeza se essa é a alternativa correta, nós temos que verificar a outra parte da pergunta. Então, por enquanto, existe aí a possibilidade de ser a letra A. E a letra B é uma oração com predicado verbal? Não, porque não mostra uma ação, e sim uma característica ligada por um verbo de estado. A C, oração com predicado verbo nominal? Também não. Há um predicado nominal, mas verbal não tem. A letra D, oração com predicado nominal? Sim. Ficamos aí, então, entre a letra A e a letra D.
Verificamos a primeira parte da questão, que o dia é belíssimo, apresenta um predicado nominal. Agora, a segunda parte da questão. Choro também por outras razões, mas principalmente de dor. Quantas orações será que eu tenho aqui? Qual que é a primeira parte? Eu vou até onde está dividido pela vírgula. Choro também por outras razões. Essa é a primeira oração, que nós vamos chamar de oração principal. Mas nós temos uma outra oração, mas principalmente choro de dor. Notem aí que não foi necessário repetir novamente o verbo chorar, porque já fica entendido que a ação dele é a ação de chorar. Sendo assim, eu tenho duas ações, dividido por uma conjunção, que é o mas. Eu tenho, então, duas orações. Quando eu tenho duas orações, eu vou chamar de período composto. Não há como ter um período coordenado sem ele ser composto. Então, os períodos é composto por coordenação e composto por subordinação. E eles vão ser ligados ou não por uma conjunção. O que é uma conjunção? O próprio nome já diz. Ele junta as duas orações e vai trazer para ele um sentido. Desta forma, auxilio então todos vocês a que procurem, pesquisem listas de orações coordenadas e listas de orações subordinadas, para que vocês possam aí verificar o sentido que as conjunções estabelecem. E as bancas de concurso acabam gostando muito de colocar esse tipo de questão. Por quê? Porque a conjunção, ela está dentro da semântica, que é o estudo de sentido das palavras na língua portuguesa. Só para que vocês possam entender melhor, quando eu utilizo uma subordinada ali adverbial, desde que ela foi embora, eu não sou mais o mesmo. Esse desde que estabelecendo uma relação de tempo. Eu não sou mais o mesmo desde quando? Desde quando ela foi embora. E agora, se eu utilizo esse mesmo desde que ela me convide, eu irei à festa. Já estabelece um sentido de condição que pode ser substituído. Se ela me convidar, eu irei à festa. Caso ela me convide, eu irei à festa. Desta maneira, a conjunção ela está muito ligada ao processo de interpretação e compreensão textual, porque eu posso repetir o mesmo sentido, mas utilizando palavras diferentes. Esse é o papel aí da conjunção. Então, é necessário verificar, realizar exercícios, justamente para ir criando a familiaridade e a prática de reconhecer as conjunções, que acaba dividindo aí em dois períodos. E, quando nós falamos, então, de conjunções coordenadas, nós estamos aí mencionando a conjunção aditiva. Se eu menciono, por exemplo, a garota leu o livro. Quantas informações eu tenho? Uma só. Então, eu tenho um período simples. Agora, se eu menciono, a garota leu o livro e escreveu no diário. Quantas informações eu tenho? Duas. E ela é aditiva, por quê? Porque mostra duas ações. Além dela ler o livro, ela também escreveu no diário. Eu poderia mencionar: a garota leu o livro, mas também escreveu no diário. A garota nem leu o livro, nem escreveu no diário. Ela deixou de realizar duas coisas. Sendo assim, é uma conjunção aditiva, porque está adicionando aí duas ações. A outra, adversativa. Para essa, vamos relembrar do termo adversário, um oponente. Por exemplo, ele lutou muito, vírgula, porém perdeu a luta. Ele lutou muito, vírgula, mas perdeu a luta. Ele lutou muito, contudo perdeu a luta. Ele lutou muito, todavia perdeu a luta. Notem que todas essas conjunções que eu coloquei permanecem com o mesmo sentido e são escritas de formas diferentes. E ela é adversativa porque há uma quebra de expectativa, há um oponente.
Entende-se que quem luta muito não quer perder, quer ganhar, mas ocorreu o contrário daquilo que se esperava. Então, eu chamo adversativa. A terceira alternativa. Corra ou perderá o ônibus. Notem que há uma alternativa, uma escolha a ser feita. Explicativa. Uma explicação. Não fui à escola porque estou doente. Não fui à escola pois estou doente. Está explicando o motivo de eu não ter ido à escola. E por último, a conclusiva. Na conclusiva, é necessário que haja na oração principal uma ação já terminada em que vai se concluir algo que é esperado. Por exemplo, faltei ao trabalho, vírgula. Portanto, não ganharei o dia. Nota-se que é algo esperado e que houve uma conclusão. Faltei ao trabalho, logo não ganharei o dia. Faltei ao trabalho, por isso não ganharei o dia. Essas são as coordenadas. Agora, as subordinadas adverbiais, daí uma depende da outra aí para que tenha-se um sentido. Desta maneira, são 9, que daí vocês vão aí pesquisar conforme as instruções que eu passei. Elas são causal, consecutiva, concessiva, comparativa, condicional, proporcional, temporal, finalidade e conformativa. Brevemente, eu trarei aí explicações ligadas somente a essas subordinadas adverbiais, para que nós mostremos a relação de sentido, mas o objetivo aqui no momento é apresentar que há esses tipos de conjunções, para que vocês já possam criar familiaridade com elas e assim entenderem melhor as explicações que estão por vir. Vamos aqui retomar a questão. Precisamos saber, então, se o termo choro também por outras razões, mas principalmente de dor, se ela é coordenada, se ela é subordinada, ou seja, qual que é o sentido que ela está estabelecendo. Já verificamos que é uma oração principal, a oração principal ela vem sempre até antes da conjunção, e ela é chamada do quê? De oração coordenada, a segunda oração. Vamos pensar no termo coordenação. Se eu trabalho em algum lugar, eu tenho uma coordenação. E qual que é o objetivo? Qual que é a função de uma coordenação? Trazer auxílio, trazer informações para quem está desenvolvendo aquele tipo de trabalho. Notem só, ele fala, choro também por outras razões. Veio a coordenada e desempenhou um papel de trazer ali mais detalhes, mas principalmente de dor. Então é aqui ele está explicando que do motivo do choro dele é a dor a qual ele está sentindo. Então a segunda oração, ela é chamada de oração coordenada, que acaba trazendo um sentido que pode ser adversativo, alternativo, conforme aqueles que eu mencionei aí anteriormente. Sendo assim, eu tenho uma oração com predicado nominal, conforme nós já verificamos, e um período com orações coordenadas. Por quê? Porque ele está ligado por uma conjunção e o mas faz parte do grupo das conjunções coordenadas. Sendo assim, a letra A é a alternativa correta. Agora a letra D. Oração com predicado nominal, verificamos que está correta. Mas é um período com orações coordenadas? Sim. Qual que é mesmo o papel de uma oração coordenada? Passar um auxílio, um sentido para a oração principal. Notem que a oração principal ela é importantíssima, porque sem ela não há como a oração coordenada estabelecer um sentido, se é adversativo, conclusivo, explicativo e assim sucessivamente. Mas tem um termo aqui que ele é muito importante. Será que é um período com orações coordenadas assindéticas? Mas o que significa isso? Esse a, esse prefixo, significa não. Significa que a oração não tem conjunção. Por exemplo, eu posso ter dois períodos, um período composto, sem a presença da conjunção, somente dividido por vírgulas. Por exemplo, vim
vírgula, venci. Notem aí que eu tenho 3 informações, mas nenhuma delas está adicionada por uma conjunção. Então, ela vai ser chamada de oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Esse a significa não. Por exemplo, as palavras anormal é algo que não é normal. Acéfalo, algo que não tem cérebro. Então, esse a, ele significa não. Em contrapartida, o termo sindética, se eu verificar aqui, a primeira sílaba significa sim, já é algo positivo. Então, uma oração coordenada sindética é sim, ela tem conjunção. Ali em cima, em choro também por outras razões, mas principalmente de dor, eu tenho uma conjunção que é o mas. Então, ela é uma oração coordenada, porque está desempenhando a função de passar uma orientação para a oração principal, e ela é sindética, porque sim, ela tem conjunção. Mas aqui na letra D está assindética. Sendo assim, a alternativa dessa questão é a letra A. Lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Verifiquem aí o sentido das conjunções, encontrem as orações principais, achem as conjunções conforme as tabelas, vão construindo esta relação de sentidos que as conjunções estabelecem. Nos vemos então em um próximo vídeo com mais dicas e com mais orientações. Muito obrigado e até a próxima.